Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. E eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar, é claro, do nosso clube de regatas Vasco da Gama, o legítimo clube do povo, o gigante da colina. Claro que a gente vai falar do empate na Copa do Brasil, o Vasco que jogou pela terceira fase lá no Germano Kringer, na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, e apenas um empate na bagagem, o Vasco que deixou aí, né, no caso, escapar essa vantagem entre as mãos e vai definir essa vaga da terceira, no caso, para a quarta fase da Copa do Brasil, jogando aqui no Rio, jogando em casa em São Januário. A gente vai falar, é claro, do jogo, das situações. Vamos abrir aspas para o Felipe Maestro, que foi muito infeliz na minha visão, se tratando do Manuel Capasso. Manuel Capasso agora sendo humilhado publicamente, né? A gente vai explicar para vocês essa situação. E vamos falar também, é claro, eu não ia deixar passar, sobre o balanço financeiro das demonstrações contábeis de 2024, que foi divulgado pelo Vasco nessa finalzinho de noite de quarta para quinta-feira. Eu esperei para depois do jogo para a gente falar sobre esse assunto. Então vamos lá, a gente vai falar sobre o jogo do Vasco, sobre a partida, sobre Copa do Brasil, sobre Felipe Maestro, polêmicas, e também vamos falar, é claro, sobre o balanço financeiro. Então, meus amigos, vamos embora, vem comigo nesse feriadão, dia 1º de maio, dia de todos nós trabalhadores, que está começando mais um vídeo aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos, é isso aí. Mais uma vez, bom feriado para todos vocês, para todos nós, nesse dia 1º de maio de 2025, meus amigos e minhas amigas. Então é o seguinte, né? O Vasco que entrou em campo na tarde dessa quinta-feira, diretamente lá da cidade de Ponta Grossa, do interior paranaense, para enfrentar o Operário, né? O fantasma de Ponta Grossa, no estádio Germano Kringer, o Vasco da Gama. Abriu o marcador, saiu à frente no placar com um golaço do nosso português Nuno Moreira e acabou cedendo o empate na segunda etapa para um velho conhecido do futebol brasileiro, o Bosquilha, ele mesmo com passagens pelo Internacional. Placar final 1-1, o Vasco então que vai decidir essa vaga para a quarta fase da Copa do Brasil, jogando aqui no Rio de Janeiro no próximo dia 20, isso mesmo, dia 20 de maio, é decisão, é na colina, é em casa, é Copa do Brasil, valendo vaga na quarta fase. E o Vasco entrou em campo com aquele mesmo time que já vem atuando há alguns jogos, com o goleiro Léo Jardim, o lateral direito Paulo Henrique, a zaga com João Vitor e Lucas Freitas, a lateral esquerda com Lucas Piton, o meio campo com Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e um ataque com Ryan e Pablo Verrete. Essa foi a escalação comandada pelo treinador interino Felipe Loureiro, conhecido por nós como Felipe Maestro, tá, meus amigos? Antes de eu falar da nota dos jogadores nessa partida, vamos lá então falar rapidinho aqui das estatísticas, porque foram 52% de posse de bola para os donos da casa contra 48% apenas de posse de bola para o nosso Vasco da Gama. 4 escanteios para o Operário, 1 para o Vasco, 13 faltas do Operário, 18 do Vasco, 13 finalizações do Operário contra 9 do Vasco, 2 do Operário foram no gol e 3 do Vasco acertaram o gol adversário. Foram 3 cartões amarelos para o time da casa e 2 cartões amarelos para o nosso time do Vasco e nenhuma expulsão assinalada na partida, tá, meus amigos? Vamos lá então rapidinho para a gente falar da nota dos jogadores. O goleiro Léo Jardim, de 0 a 10, eu daria uma nota 6,5. Não teve participação no gol que o Vasco sofreu, também não fez grandes defesas, foi pouco acionado, então uma nota comum para o Léo Jardim. O nosso Paulo Henrique eu dou uma nota 7, não foi tão feliz nas decisões, nas finalizações, mas fez assim
um bom jogo na minha visão. A dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas, uma nota 6 para os dois aí. João Vitor até que fez o jogo até que mais ou menos, né? Na saída de bola errou bem menos em relação, vinha errando aos últimos jogos, mas uma nota 6 para a dupla de zaga. E o Lucas Piton nota 6 também, tá? Eu acho que até aqui que a gente está falando, o melhor em campo foi o Paulo Henrique, até porque o Lucas Piton acabou deixando o gramado ali para a entrada do Vitor Luiz. Aí no meio campo eu acho que o Hugo Moura fez uma partida 6,5 ali mais ou menos. O Jair um pouco menos, 5,8, mais ou menos 6 a nota do Jair. Felipe Coutinho nota 6 também. O Nuno Moreira nota 7,5 pelo gol. Tá? Jogador aí mais lúcido no meio campo do Vasco, com muita dinâmica na troca de passes, dando passe de primeira, muito inteligente nos dribles também. Então para mim o Nuno Moreira nota 7 por conta do gol. O Ryan 6,8. Por quê? Pela velocidade, pela entrega física, só não teve uma nota melhor pelas decisões muito mal tomadas. O Ryan teve uma hora que ele recebeu uma bola em profundidade, que ele deu o tapa na frente, ganhou na corrida do zagueiro do Operário, saiu na cara do gol do adversário e bateu em cima do goleiro do Operário, né? Faltou frieza para o Ryan para finalizar ali. Aquela batida ali era um chute rasteiro cruzado, né? Já é, como se diz, já é aí clichê, já é chute de manual de quem sai na cara do gol. Acho que o Ryan deu muita bobeira, mas não foi tão mal. E o Pablo Verratti nota 5,5, porque ele sumiu, ele praticamente não pegou na bola, foi muito pouco acionado, poucas bolas na área e bola no chão também. O Verratti pouco participou da partida. E para o Felipe, nota 6,5 também, 6, porque não fez nada de outro mundo. Tudo bem que não tem tantos jogadores no elenco para você olhar e mudar um panorama de uma partida, mas não foi nada demais. Então, a nota do time refletiu realmente o resultado dentro de campo. Um resultado, um empate ali, bem morno, bem apático. Vale a gente ressaltar que o gramado, né, só não estava pior porque não choveu, né, mas condições horríveis para jogo. Se tivesse chovido estaria péssimo, porque aí daria lama e coisa e tal. Muito buraco, um gramado muito irregular, um campo muito seco, né? Os jogadores toda hora sentindo dor nas pancadas ali, porque um campo muito seco, a bola pererecando muito, né? É muito difícil para se dominar a bola, para se fazer um jogo de troca de passe, de aproximação, né? E justamente era um jogo para se colocar a bola na área, e o Vasco quase não colocou a bola na área do Operário, né? O Vasco é meio que do contra. Quando pega um gramado bom, que é para trabalhar no chão, quer trabalhar com bola aérea. Quando pega um gramado ruim, que é para trabalhar com bola aérea, quer trabalhar a bola no chão, tá? Não é desculpa, o Vasco é muito mais time, é um investimento muito maior, uma camisa pesada, né? Era obrigação do Vasco ter conseguido essa vitória. Tudo bem que foi na casa do Operário, mas até mesmo pelo contexto do jogo, o Vasco saiu à frente no marcador, teve chance de ampliar, como eu já mencionei com o Ryan, né? Teve uma chance também com o Lloyd Augusto no segundo tempo. Então eu acho que o empate foi bem amargo, sim. É claro que poderia ser pior, mas, né, foi um empate amargo porque a gente estava ali com os 3 pontos na mão e um Vasco recuando, né? Um Vasco no segundo tempo que deu o campo pro Operário, né? E aquilo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Operário foi tentando de tudo quanto é jeito até conseguir fazer o seu golzinho. Tivemos substituições também, né? Saiu o Piton para entrar o Vitor Luiz. Eu acho que o Vitor Luiz até que entrou legal. Nota 6 também para o Vitor Luiz. Matheus Carvalho, nota 6. O Alex Teixeira, 5. Nota 5, porque quase não pegou na bola. O Lloyd Augusto, 6,2, 6,3, vai. Lloyd Augusto, mais um jogo entrando aí um pouco melhor, dando outra dinâmica. Ele conseguiu fazer umas 2 jogadas interessantes pelo lado esquerdo, né? O Lloyd tá, aos poucos parece que está começando a melhorar. O Benjamin Garré muito mal, mais uma vez, muito lento, demorando muito para tomar as decisões. Então a gente observa que foram feitas as 5 substituições, o Vasco não teve poder para tentar mudar o panorama da partida, para tentar buscar o resultado. Então tivemos, perdão pela tosse, tá? Então tivemos um belíssimo gol na primeira etapa, né? Após uma puxada de ataque, ali uma troca de passes na entrada da área, Coutinho deixando para o Verratti rolou ali para o Nuno Moreira, que chegou na entrada da área. O Nuno Moreira inteligentemente
usou a cabeça muito rápido e usou o pé melhor ainda, né? Porque ele pensou e concluiu muito bem concluído no gol do adversário. Aquela chapada, aquela famosa colherada na bola, que a bola sai, depois morre lá dentro do gol. Um golaço do Vasco, né? O Nuno Moreira aí participando de gols desde quando chegou, sempre participando de gol, ou dando assistência, ou fazendo gol, ou construindo a jogada que depois é concluída em gol pelos seus companheiros de time. Então o Nuno Moreira foi sim uma grata contratação. Inclusive, para quem fica chateado quando a gente critica a gestão do Pedrinho, vai aqui um elogio, né? Vai o elogio porque a contratação do Nuno Moreira foi sim, na minha visão, uma belíssima contratação. É uma pena que só foi uma. Se o Vasco tivesse conseguido trazer 3 caras que dessem super certo no time, como o Nuno Moreira deu, nosso Vasco estaria numa outra prateleira neste momento. Faltam jogadores como o Nuno para desequilibrar quando a gente, por exemplo, joga um jogo como esse fora de casa, o campo acanhado, a arquibancada coladinha ali no gramado, aquela pressão do adversário, a bola um campo onde a bola não corre, muito picado. Então assim, faltam jogadores para desequilibrar, para chamar a responsabilidade, para fazer algo diferente, que foi o que o Nuno Moreira fez. A gente esperava isso do Felipe Coutinho, algo que não aconteceu, mais um jogo do Coutinho burocrático, aquele jogo de domina, pensa, toca para o lado, tenta fazer um toque de primeira aqui, tenta fazer uma enfiada de bola ali, mas nada efetivo, nenhuma grande jogada de efeito para sofrer um pênalti, né, aquela cobrança de falta na medida, nem ali aquela rompida de linhas, né, dribla 1, dribla 2, já dá aquela clareada no campo para deixar o companheiro na cara do gol. Então o Coutinho muito abaixo daquilo que a gente espera. O Dimitri Payet lesionado, não foi para esse jogo, não viajou, faz falta também, né? Então a gente só vê hoje aí o Nuno Moreira fazendo a diferença. Até o Verratti, que é o nosso homem referência no ataque, a gente já observa que todo jogo, quando o Verratti não se destaca, dificilmente o Vasco ganha, né? A gente teve o golaço do Nuno, mas o Vasco depois sofreu o gol e não teve poder de reação no ataque para tentar ali espetar mais gols e acabar garantindo a vitória. Então hoje a gente pode afirmar, sem sombra nenhuma de dúvidas, que o Vasco vive uma Verratti dependência. Nós temos uma dependência muito grande do nosso centroavante argentino, artilheiro, diga-se de passagem, porque são 5 jogos que o Vasco já tem aí acumulados sem vitórias. São 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, 2 derrotas consecutivas. Não, perdão, consecutivas não. Foram 2 derrotas, né, que incomodaram muito. A derrota para o Ceará, onde a defesa do Vasco entregou a paçoca, e a derrota aí para o Cruzeiro no último fim de semana. E mais esse empate, né? Foram 3 empates aí, né? Para se deixar a gente aí no mínimo irritado, né? Um empate com o Flamengo, um empate ali em 0-0. Tivemos um empate muito ruim, amargo demais, jogando em São Januário contra o Lanús, aquele horroroso 0-0. E mais esse empate pela Copa do Brasil em 1-1. Então, resumo da ópera. Péssimo o desempenho do Vasco nos últimos 5 jogos. Resultado, desempenho péssimo, porque o Vasco, quando precisou se provar diante o Flamengo, não conseguiu vencer. Ainda passou porque foi ali um empate, Campeonato Brasileiro, aquela coisa, eles brigam por título, nós não. A gente ainda meio que engole. Aí a derrota pro Ceará, não preciso nem falar, né? É inaceitável, inimaginável. Não pelo clube do Ceará, pela forma que se desenhou a derrota. Aí a gente vê o empate contra o Lanús, jogo de Sul-Americana, valendo vaga ali direto, na liderança do grupo. O Vasco vai e empata dentro de casa. E agora, valendo vaga na Copa do Brasil, o Vasco cede um empate na segunda etapa. Então, na minha visão, o time precisa de um chacoalha urgente. Eu acho que se o Felipe for ser mantido nesses próximos jogos que vão vir aí nos próximos dias, ele vai ter muito trabalho. O treinador que chegar vai ter mais trabalho ainda, porque o Felipe já conhece o plantel, mas quem chegar já não conhece muitos jogadores, vai estar chegando agora. E um elenco aí muito limitado, que já se mostrou que a gente já se provou que não tem muito de onde tirar aí recurso, não tem muito de onde tirar peças, tá, gente? Infelizmente, tá? Então foi isso. O Vasco fez o gol no primeiro tempo, cedeu um gol na segunda etapa, teve ali o lance do pênalti no primeiro tempo, bem polêmico, muito duvidoso. Olha, de um lado parece que o Jardim tocou na bola, olha de outro parece que não. Ficou bem inconclusivo,
né, eu confesso a vocês que se fosse a favor do Vasco dentro de São Januário, eu acho que dificilmente o Daronco não daria pênalti, tá? Não vou ser hipócrita aqui de passar o pano pro Vasco. Não estou dizendo que foi pênalti, foi bem polêmico a situação. Mas se fosse ao contrário, dentro de São Januário, o Daronco desse o pênalti e o VAR chamasse, eu acho que o Daronco dificilmente retiraria a decisão de campo que foi marcar o pênalti. Dificilmente, mas já foi, né? Agora o Vasco tem aí que se concentrar agora no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, onde a gente enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, né, pelo Campeonato Brasileiro. Aí, meus amigos, olha só, depois do jogo aí, o Felipe Maestro, dando as entrevistas e coisa e tal, ele foi perguntado pelo jornalista, pelo repórter, sobre Manuel Capasso. Olha a resposta do Felipe, abre aspas para o treinador interino do Vasco da Gama. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Se fosse um grande zagueiro, o Vasco não teria liberado. Você gosta dele? Felipe perguntou para o jornalista e já respondeu de forma retórica. Eu não, disse o Felipe Maestro em relação ao Manuel Capasso. Então, assim, uma falta de respeito muito grande com o torcedor e com o jogador, com um ativo do clube. Felipe está falando para o torcedor, olha, estamos rasgando dinheiro aqui, viu? Pagamos um dinheirão no jogador, não fomos com a cara dele, o Vasco não gosta dele, o Vasco não enxerga que ele é bom jogador. Ele não faz parte do elenco. Com outras palavras, o Felipe poderia ter falado, né? Ah, gostou? Leva para casa, porque aqui não tem utilidade. Foi tipo isso que o Felipe quis dizer. Eu achei uma falta de respeito enorme do Felipe com o Manuel Capasso. Uma falta de respeito enorme. E o Manuel Capasso, com toda a sua grandeza e sua educação como grande ser humano que é, só fez uma postagem simples, mas que já disse tudo, sem falar nada, mas disse tudo. Colocou na sua rede social a foto dele com o troféu de campeão do Campeonato Paraguaio com a camisa do Olímpia, o título que ele conquistou ano passado como titular do clube paraguaio. Então eu achei o Felipe Maestro muito infeliz na fala dele. O Felipe Maestro, ele tem total direito, ele, o Pedrinho, o Carille que saiu do Vasco, quem chegar agora como técnico, tem total direito de gostar ou de não gostar de algum de jogador A, B ou C do plantel do Vasco. Total direito. Total direito. Isso acontece muito. O profissional está aqui no clube, não gosta do jogador, vem outro profissional, não gosta, vem outro profissional, bota o cara no time, o cara vira titular e toma conta da posição e pronto, dá a volta por cima. Então isso é muito normal no futebol. Alguns gostam, alguns não gostam, às vezes o cara tá mal, daqui a pouco o cara melhora, às vezes o cara tá bem, daqui a pouco o cara piora e assim vai sucessivamente. O que eu achei uma falta de respeito enorme é a maneira como o Felipe abordou e falou sobre Manuel Capasso. A forma que ele falou. Quem sou eu na fila do pão para ensinar alguém como se deve se portar, como deve falar de outra pessoa? Mas eu, na minha humilde opinião, como torcedor do Vasco, eu falaria diferente. Eu falaria, olha, a gente sabe que o Capasso tem o seu valor, o Vasco inclusive contratou ele a peso de ouro em 2023 para ser titular, ele não se firmou no nosso elenco. O jogador tem contrato com o clube até o fim do ano, nós emprestamos ele na temporada passada, ele retornou, nós buscamos alternativas para que ele pudesse continuar jogando em outros clubes também por empréstimo, ele permaneceu ficar, mas nesse momento a gente entende que o jogador não está apto para ser ali integrado ao elenco. Então, por enquanto, ele segue treinando em separado e a gente vai avaliando aí, né, dia após dia no nosso centro de treinamento. Eu, particularmente, abordaria dessa forma, sabe? Você diria com outras palavras, olha, não está se enquadrando, não está se encaixando aqui pra gente, então a gente está deixando ele separado por isso. Ficaria mais bonito, mais ético e mais legal. A maneira que o Felipe abordou foi um pouco falta de respeito com o jornalista, com o repórter. A maneira que o Felipe falou foi muita falta de respeito com o jogador e falta de respeito com o torcedor, porque essa pergunta do jornalista, ela é a pergunta de grande parte da torcida. Então, com outras palavras, é como se o Felipe Maestro estivesse falando não só para o jornalista, mas também para o torcedor. Ah, vocês gostam? Eu não gosto. Não serve para jogar no Vasco. Né? Só que quando ele fala que o Vasco não teria liberado ele, mas hoje o Vasco é quem? É ele, é o Felipe, é o ex-treinador que saiu, o Vasco hoje é o Pedrinho, são esses caras que estão no clube hoje. Então não é o Vasco liberou, vocês não gostaram dele,
Outros clubes têm interesse no jogador. E vocês estão desvalorizando o jogador, não colocando para jogar e queimando ele. Eu quero entender o que aconteceu. Será que o Capasso faltou respeito? Será que ele fez ali uma falta de educação enorme com a diretoria do Vasco? Será que ele chegou a falar algo que é inaceitável nos bastidores que a gente não sabe? Não, porque a única coisa que faria a gente entender tal atitude do Felipe seria isso. Agora, somente a questão dentro de campo, a parte técnica, eu achei que pegou muito pesado a forma que foi colocada a fala. Sinceramente, muito pesado, e isso mostra a metodologia e o jeito que essa atual comissão técnica trabalha, de uma forma muito incoerente. Porque ele está dizendo que o Capasso não serve para o Vasco, que o Vasco não quer ele porque ele não tem qualidade. Mas é contraditório, porque a própria gestão do Pedrinho contratou Maxime Domingues, contratou Jean Davi, contratou Emerson Rodrigues, entre vários outros atletas que não se firmaram no elenco, estão dando pano para manga, dando chance aí para Souza, para Alex Teixeira. E aí por que o Felipe não fala isso sobre esses outros jogadores? Aí isso ele não fala nada, ele fica quieto, ele é conivente com isso. Aí do Manuel Capasso, que nem está tendo chance, nunca teve chance em 2024, fala uma coisa dessa. Eu sinceramente eu achei muita covardia. Muita covardia. Se dissesse assim, não, o Vasco deu 3 jogos pro Capasso esse ano, ele só fez lambança. Ninguém ia mais tocar nesse assunto. Todo mundo ia esquecer que o Capasso está treinando em separado. Mas o pior de tudo é que não foi. Ele teve aquela falha lá em 23 contra o Flamengo, coisa que o Léo Pelé falhou 20 vezes mais. O João Vitor falhou várias vezes mais, o Oliveira já falhou, o Freitas já falhou. Um monte de gente falhando no time do Vasco, o Jardim falhou e ninguém fala nada. Aí o Capasso deu aquela falha, pronto, o mundo acabou, ele já não presta mais para jogar futebol. Vocês imaginam, né, gente? Vocês imaginam se o Cafu tivesse dado ouvido para as 12 ou 13 peneiras que ele fez quando era garoto e ouviu não. Falaram para ele que ele não tinha qualidade, que ele não tinha capacidade de virar um jogador profissional. Até que um dia o Cafu virou jogador profissional no São Paulo Futebol Clube, o Cafu foi campeão mundial pelo São Paulo, jogou 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, o Cafu simplesmente é campeão do mundo e está no hall aí entre os melhores laterais direitos da história do futebol mundial. Então assim, Felipe, eu acho que você está muito equivocado em relação ao Manuel Capasso. Muito longe do Capasso ser aí o suprassumo dos zagueiros, mas eu achei muita covardia, pelo menos a forma que o Vasco está conduzindo essa situação. Gente, agora mudando de assunto, vamos falar aqui rapidinho sobre o balanço financeiro do Vasco da Gama, tá? Porque o balanço financeiro patrimonial bruto, né, no caso ali o valor operacional bruto, melhor dizendo, que o Vasco recebeu, operacional bruto que o Vasco teve de gasto ano passado, tá, meus amigos? Foi de 299 milhões e 900 mil reais, tá? Incluindo transação de atletas aí também, e 173 milhões e 900 mil reais, dando um total aí na casa de 400 e poucos milhões. Vamos lá, ó, a receita bruta do Vasco em 2024 foi aí 95 milhões e 133 mil de direito de televisão, de imagem, transmissão, direito de imagem, patrocínios, produtos licenciados, 58 milhões, quase 59 milhões, sócio torcedor, 53 milhões e meio, premiações, 51 milhões, bilheteria, 30 milhões e outras fontes de receitas diversas, 11 milhões e 300 mil, dando um total de arrecadação de 279 milhões de reais no ano passado, mais 173 milhões de reais que o clube recebeu em transação de jogadores, dando um total de 25% de arrecadação a mais do que no ano de 2023, um somatório de receita bruta do Vasco da Gama em 2024 na casa de 473 milhões de reais, tá, meus amigos? Aí o Vasco alega que, mantendo a operação do futebol e pagando tudo, teve um lucro ali, né, de 50 milhões de reais, mais ou menos, mas depois, fechada todas as operações, a SAF do clube fechou o ano de 2024 com um prejuízo de 92 milhões de reais. Então a gente vê muita contradição nesse balanço.
A gente vê, por exemplo, a situação de patrocínios, só 58 milhões de reais em um ano, juntando todos os patrocínios que estampam a nossa camisa, eu acho um valor muito duvidoso, sinceramente, porque foi divulgado para o torcedor do Vasco que eram 170 milhões da Betfair para dividir em 3 anos. A gente pega 170 e divide por 3, já dá mais do que isso. Né? Estou falando só da Betfair, sem contar BMG, sem contar Zé Delivery, sem contar, enfim, outras marcas que estampam a nossa camisa, a Vivo Sorte, né? Entre outros parceiros. Então já achei estranho aí. Tá? Achei muito estranho a questão dos patrocínios, um valor bem abaixo do que a gente esperava. Eu particularmente pensei que o Vasco tinha arrecadado mais com o patrocínio. Algo que é uma vergonha, porque o Urubu só com o patrocínio Master arrecada o dobro do Vasco. Só o Master, mas tudo bem. Vamos lá, eu achei estranha essa situação aí. Outra coisa que eu achei estranho, o Vasco arrecadar mais 25% a mais do que no ano anterior e ainda ficar devendo 90 milhões. Aí o Pedrinho vem e fala que o Vasco fechou tudo em dia no passado. Fechou ano passado o salário dos jogadores, né? Porque a gente viu aí a SAF mais uma vez fechando no vermelho. Então o Vasco virou SAF para fechar. Desde que o Vasco virou SAF, nunca fechou no azul. Tá igual o associativo. Tá igual o associativo. Aí, meus amigos, eu acho estranho. A maior arrecadação da história e depois o Vasco entrar em recuperação judicial. Eu achei muito louco. Mas vamos ver até onde vai essa situação aí, né? E outra coisa, esse balanço não foi auditado, ou seja, não teve uma auditoria nele ainda, não foi aquela repaginada, ele ainda não foi auditado. Esse balanço vai ser auditado até o dia 30 de junho, tá? Que é a data limite que o Vasco, a diretoria tem para fazer isso. Então até o dia 30 de junho esse balanço vai passar por uma auditoria, podendo sofrer alterações, para mais ou para menos, nos valores aí mencionados nesse balanço de 2024, tá, meus amigos? E a dívida, neste momento, se encontra na casa de 1 bilhão e 180 milhões de reais aí, então, aumentando aí em 480 milhões de reais até hoje, né? Desde quando o Vasco virou SAF. Só para o resumo da ópera, a dívida do Vasco aumentou em quase 500 milhões de reais desde quando se tornou SAF. Isso mesmo, gente. Então, assim, um balanço que mostra alguma coisa, mas não mostra outras coisas, explica algumas coisas e não explica as outras coisas, sabe? Eu achei muito assim, despesas diversas, operacional, despesas diversas, porque aí não explica com o quê, sabe? Não é nada especificado e deveria ser especificado. Eu acho isso bastante complicado. Mas, por outro lado, eu também não sou diretor financeiro, não sou formado em economia. Então, assim, muita coisa que a gente vê aí, a gente acaba também sendo como se fosse ler em grego, né? Mas acompanhando os números e dando uma observada também aí em outros panoramas que também analisaram aí esse balanço financeiro do Vasco, é um balanço que diz que o clube arrecadou 25% a mais do que 2023, teve um lucro inicial de 50 milhões pagando toda a operação do futebol, mas no final das contas a SAF do clube teve um déficit, uma dívida de 92 milhões de reais e a dívida do clube hoje se encontra na casa de 1 bilhão 180 milhões de reais, lembrando que esse balanço ainda vai ser auditado até o dia 30 de junho. Então, meus amigos, basicamente é isso, não tem muito para onde correr, a gente tem que esperar a auditoria. E a gente tem que questionar por que não é tão bem discriminado algumas situações aqui, né? A gente tem que considerar essa situação também, tá? A gente tem que considerar essa situação também, porque assim, o Vasco recebeu dinheiro de venda de jogadores que não foi nem o Pedrinho que fez, foi a 777 que fez, que era para ter pago compra de jogadores. Então a gente vê o Vasco arrecadando quase 500 milhões de reais, mas, por exemplo, ainda devendo 12 milhões de reais para o News Old Boys em relação ao Juan Esforza, que não foi pago ainda. A gente vê o Vasco devendo até hoje o Dimitri Payet Luvas. A gente vê o Vasco devendo, por exemplo, valores em relação ao João Vitor, em relação ao Lucas Piton, em relação ao Paulo Henrique. Então, para onde foi o dinheiro? O Pedrinho simplesmente fez igual a 777. O dinheiro de venda de jogadores entrou e o Vasco não pagou esses jogadores que contratou. A aquisição de jogadores. Então, para ser bem sincero para vocês,
continuou contraditório. Para mim, o Vasco só enxugou gelo no ano passado, talvez seja por isso a recuperação judicial, onde se observa que o clube arrecada mais do que no ano anterior, cada ano que vai passando, mas mesmo arrecadando mais, a operação sempre vai aumentando, com a folha salarial altíssima, porque você tem que contratar, tem que manter jogadores, senão você não compete. Você vai lá, você contrata, mantém jogadores. Para manter a folha salarial, o seu dinheiro vai todo embora. O dinheiro vai todo embora, a dívida que é antiga não espera, continua correndo juros sobre juros, com isso você vai ficar ali patinando a vida inteira, pagando o almoço para comprar janta em relação às dívidas antigas do clube. Então eu acredito que talvez por isso o Vasco tenha entrado na recuperação judicial. O Vasco hoje tem dinheiro para se manter ano após ano, mas não tem dinheiro para pagar o vermelho lá de trás. É bem básico, o que está mostrando esse balanço é isso. Hoje o Vasco se mantém. Se for responsável a diretoria, tudo que o clube gastar no ano, dentro do seu orçamento, ele vai conseguir honrar dentro daquele ano. Mas aí mostra que não consegue pagar dívida nenhuma que ficou para trás e ainda vai acumulando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e no final das contas vai aumentando. Porque na verdade, falei até errado, não é que o Vasco se mantém. Não, o Vasco não se mantém, o Vasco se endividou. Depois que o Vasco virou SAF, a dívida aumentou em 600 milhões. Então hoje o Vasco não se mantém. O Vasco arrecada mais e ainda assim, arrecadando mais, não consegue manter a operação do futebol, tá, gente? Então, assim, é bem notório a situação financeira do Vasco, é uma situação, de fato, bem delicada, onde os números mostram alguma coisa, mas não mostram tudo, e fica sempre esse grande ponto de interrogação. Eu acho que esse tipo de coisa, de balanço, deveria ser feito aí um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, com o diretor financeiro do clube e o CEO da SAF do Vasco, dando um explicativo bem rápido para o torcedor, explicando mesmo, sabe? Dando uma aulinha de economia mesmo. Eu acho que não custava nada os caras fazerem isso. Não custava nada fazerem isso, porque aí fica dando margem para um monte de coisa. Porque agora a gente vê companheiros falando que o Vasco arrebentou ano passado nas finanças, que tá ufa, tudo no verdinho, e vê companheiros falando que o Vasco tá só fazendo lambança na parte financeira, tá se afundando. Por quê? Porque é um balanço que diz muita coisa e não explica muita coisa, tá? Mas uma coisa ficou clara. Nossa dívida aumentou em quase 600 milhões de reais e aumentando. Tá? Então, gente, basicamente é isso que a gente tinha para trazer para vocês. A gente vai, claro, apurando mais essa situação do balanço financeiro do Vasco. A gente se vê nessa sexta-feira, né, feriadão aí amanhã, deve emendar em algumas partes do país, outras partes não. A gente se vê então nessa sexta-feira para atualizar vocês e trazer mais informações do nosso gigante da colina. Obrigadão pela sua audiência, muito feliz em estar aqui falando com vocês, triste pelo desempenho do nosso time em campo, já 5 jogos sem vencer, e agora é preparar, né, para a gente enfrentar o Palmeiras domingo lá em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!